Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula com a turma do quarto ano. Essa aula é uma aula de língua portuguesa, tá? Nós continuaremos no nosso livro 2, a unidade 3. E nós iremos concluir o nosso primeiro capítulo. Textos que nos mobilizam das páginas 26 e 27. E os itens abordados serão as palavras com LH e LI. Vamos falar um pouquinho também sobre os dígrafos. As atividades referentes a esta aula são Mão na Massa, página 27, e a ficha de atividades, páginas 9 a 12. Vamos começar na nossa página 26, vamos concluir o nosso capítulo 1. E o último conteúdo são as palavras com LH e LI. Leia a tirinha a seguir. Nicolau, qual é o coletivo de abelhas? Um enxame. Caio, qual é o coletivo de borboletas? Um paná-paná. Alice, qual é o coletivo de baratas? Um pesadelo. Bom, por que a resposta da menina no último quadrinho tornou a tirinha engraçada? Né? Por que no último quadrinho acabou tornando tudo engraçado? Porque no primeiro e no segundo quadrinho todo mundo respondeu realmente o substantivo coletivo correspondente ao que foi perguntado pela professora. Mas a Alice, ela respondeu o quê? Que é um pesadelo, então é sinal de que ela tem pânico, tem medo de baratas, né? Então, para ela, o coletivo disso seria o quê? Um coletivo de baratas, ou seja, muitas baratas seriam o quê? Um pesadelo, né? Porque ela tem medo. Então, vamos lá. Releia pausadamente em voz alta as seguintes palavras utilizadas na tirinha. Abelhas, Alice. Então, olha só. Abelhas, Alice. A palavra abelha, ela contém um dígrafo, duas letras que juntas representam um único som, que é o LH. Então, gente, o LH, ele é um dígrafo. O que é um dígrafo? Bom, um dígrafo é uma classe gramatical que nós estudamos na língua portuguesa. E nessa classe gramatical, nós podemos perceber que ele traz uma parte relacionada um pouco da fonética, ou seja, da pronúncia. Então, dígrafos são duas letras que representam um único som quando elas estão juntas. Em algumas palavras, o seu som pode ser confundido com a sílaba li. Não é? Porque, olha só, LH, lhá, lhé, li e li, né? Para evitar essa confusão, é importante praticar a leitura para conhecer mais palavras e prestar atenção à pronúncia. Quando a gente fala que a pronúncia é parecida, elas não são iguais, elas são parecidas. Então, dá para identificar entre uma e outra. Basta pronunciar as palavras pausadamente e aí você irá perceber se é li ou li, né? Olha aqui, por exemplo, você fala lhama ou lhama? Você fala lhama, então você percebe que é com LH. Brasília, você fala Brasília. Você não fala Brasília, né? Mesma coisa, Marília, não é Marília, não é Marília. Então, basta pronunciar pausadamente. E também quando você conhece a escrita da palavra, vai facilitar bastante a sua vida. Então, nada como você ler a palavra e observar a escrita e depois pronunciá-la pausadamente, ou seja, lentamente. Então, vamos revisar um pouquinho sobre dígrafos. Já que a gente falou que o LH é um dígrafo, o que são os dígrafos, né? Bom, os dígrafos, gente, eles acontecem quando nós temos duas letras que são usadas para representar um único fonema, ou seja, uma única emissão de som. Então, no dígrafo eu tenho duas letras que vão representar um único som, tá bom? Podem ser duas consoantes, pode ser uma consoante e uma vogal, não tem distinção. As pessoas acham que quando a gente está falando de dígrafo, sempre são duas consoantes, mas nem sempre isso acontece. Nós temos dígrafos que são uma consoante e uma vogal. Então, tem diferença, né? A classificação, existem dois tipos de dígrafos. Os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Olha aí, consonantais e vocálicos. Bom, eu coloquei os exemplos de alguns dígrafos. Do meu lado esquerdo, tá? Eu tenho dígrafos consonantais, que estão aqui enfileiradinhos, né? CH, LH, NH, RR, SS, SC, tá? GU e QU. E olha, GU e QU é consonantal, mesmo tendo um U.
E no meu lado direito eu tenho os meus dígrafos vocálicos, né? An, em, in, on, tá bom? Porque an, em, in, on, Tielânia, vai ser considerado como uma única pronúncia. O que acontece? Lembra das palavras que tem tio? Mão, ó, você fala mão, mão, não é isso? É nasal. Então, tudo que tem an, em, in, on, é como se fosse pronunciado com um tio. Então, acaba que a pronúncia é uma única só. Então, essas duas letras aí, elas contam como uma única pronúncia. Mesmo jeito acontece aqui com CH, com LH, com NH, o RE. Também tem outros, gente. Tem o XC que eu não coloquei, né? Tem outros dígrafos também, tá? Bom, dígrafos consonantais. LH, palavra telhado. NH, marinheiro. CH, chave. RR, carro. SS, passo. QU, quiabo, queijo. GU, guerra, guia. SC, crescer. SC, cestilha, no caso, desço. E o XC, exceção. Dígrafos vocálicos, tá? Tampa, olha só, né? Canto, templo, lenda, limpo, lindo, tombo, tonto, chumbo e corcunda. Então, em, in, on, tanto com M quanto com N, M ou N. Muita atenção, gente, muita atenção. Preste atenção na definição de dígrafo. Dígrafos são duas letras que têm uma única pronúncia, uma única emissão de som. Então, muito cuidado. Algumas letras podem ser dígrafo, dependendo da palavra, e podem não ser, tá? Vai depender da pronúncia da palavra. Então, vamos lá. GU e QU. São dígrafos apenas quando seguidos de E ou I, ou quando, né? E quando não se pronuncia a vogal U. Então, olha só. Lembra que eu falei que não tem duas letras com um único som? Então, se o U é pronunciado, ele deixa de ser dígrafo. Se o U não é pronunciado, ele é um dígrafo. Olha, exemplo, você fala queda? Não, você fala queda, quer. Então, esse que, U, ele é como se fosse que, somente o que e o é. Então, o U, ele fica mudo. Então, quando o meu U não é pronunciado, eu tenho um dígrafo. Queda, guerra, quitanda, guito, não são pronunciados o U. Quando o meu U for pronunciado, ele não é dígrafo. Exemplo, quase. Eu estou pronunciando o que e estou pronunciando o U, então ele não tem uma única emissão de som. Então, ele não é dígrafo. Quadro, aquoso, sequoia, 50. Geralmente, quando esse U ele vem, né, antes do A e do O, você já não vai ter dígrafo, mas pode acontecer dele também vir antes do E ou antes do I, como 50, linguiça. Você pode perceber que esse U ele está sendo pronunciado e por isso ele não é dígrafo. Também acontece isso com o XC. Olha só, se ele não for pronunciado, né, e vier antes de E e I, que é o que acontece, ele é um dígrafo. Exceção. Você não fala exceção, você fala exceção. Excelente. Mas, se ele vier seguido de A, O, U, L ou R, ou seja, ele for pronunciado, você não tem dígrafo. Exemplo, escarcerá. Escarcerá. Você fala o X no es e o C no K. Então, ele está sendo pronunciado as duas letras. Então, ele não é dígrafo. Excomungar, excursão, exclamação e excremento. Se ele tivesse alguma coisa, ele não vai ser considerado um dígrafo. Mesma coisa acontece com o SC. Ó. Descer, nascer, piscina, tem uma única pronúncia. Então, é dígrafo. Mas se ele for pronunciado o S e o C, não é dígrafo. Escada, escolha, escumalha, esclerose, escravidão. Não será dígrafo, porque você está pronunciando tanto o S no es como o C no CRE, no K, no CO, né? Muito cuidado para não confundir encontro consonantal com dígrafo, tá? Muita gente acha que o dígrafo são duas consoantes juntas. Ah, o LH, o NH, mas não é isso. Na verdade, o dígrafo vai estar relacionado com pronúncia, né?
Duas letras que têm uma única emissão de som, ou seja, uma única pronúncia, único som emitido. Já no encontro consonantal, eu tenho duas letras e essas duas letras vão ser pronunciadas, tá bom? E, por exemplo, a palavra escada não é o SC aqui, ele é o quê? Um encontro consonantal. Escada, eu pronuncio o S e o C. Já em piscina, o meu SC, como a gente viu anteriormente, ele é um dígrafo, né? Então, sempre que tiver uma única pronúncia, dígrafo, não tem encontro consonantal. Por exemplo, é a palavra vidro. Eu pronuncio o D e o R, vidro. Então, o D e o R é o encontro consonantal. Já na palavra, por exemplo, chave, que é com CH, ele tem som de X. Então, eu só tenho uma única pronúncia. Então, é dígrafo. Vamos para a nossa atividade na página 27. Identifique adequadamente as imagens a seguir. Dica: todas contêm LH ou LI. Item A, sandália. Não é sandália, é sandália. Alho, tá vendo? Não é alho, é alho. Agulha. Sempre se você pronunciar pausadamente, mais vagarosamente, mais devagar, você consegue identificar. D, ampulheta. E, toalha. F, família. Muito cuidado com família. Já vi muita gente escrever família com LH na redação. Cuidado, é com LI, família. Não é família, é família. Ilha, chocalho e Itália. Ilha. Agora nós iremos para a correção da nossa ficha de atividades na página 7. Primeira questão, observe as imagens a seguir e veja o que elas representam. Em seguida, nós vamos escrever o substantivo coletivo correspondente a cada imagem. Então, vamos lá. Na primeira imagem, nós temos flores, coletivo de flores, ramalhete ou buquê. Na segunda, constelação, por quê? Porque é o coletivo de estrelas. Na terceira, biblioteca, que é o coletivo de livros. Cacho, coletivo de uvas. Manada, que é o coletivo de bois. E rebanho, coletivo de ovelhas. Colmeia, enxame ou cortilho, que é o coletivo de abelhas. Flotilha, armada ou esquadra, coletivo de navios. Esquadrilha, de aviões. E cardume, de peixes. Segunda questão, nós vamos completar com o substantivo coletivo correspondente, analisando o que está escrito entre parênteses, né? Silêncio, a alcateia está por perto. Porque alcateia é coletivo de lobos. No item B, coletivo de ilhas. Olhe que belíssimo arquipélago. C, coletivo de atores. O elenco era muito bom. D, de músicos. A banda tocou muito tarde. E, de pássaros. Você viu o bando agora há pouco? F, de ladrões. A polícia prendeu a quadrilha. G, de pintinhos. A ninhada era tão fofa. H, veículo. A empresa do meu pai comprou uma frota de caminhões. Terceira questão da página 8. Pesquise o coletivo de outras palavras e anote-os no quadro a seguir. Depois, você pode estar perguntando aos familiares de vocês, né, quais são os que eles conhecem. Procurem palavras mais diferentes, para que vocês possam conhecer outros substantivos coletivos. Vocês podem até tirar da videoaula passada, que tem lá uma lista que eu coloquei nos slides para vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Vejo vocês na nossa próxima aula e nas videoconferências. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal!